Olá, querido professor e professora, seja muito bem-vindo a esta aula Jean Piaget. Presta atenção, meu esqueminha já está pronto aqui e eu preciso que você dê um foco muito grande nesse conteúdo, porque ele vem sendo muito cobrado em prova, sempre é um clássico, né, Jean Piaget, e muitas pessoas erram esse conceito aqui, ó, acomodação e assimilação, porque não entendem, mas nós vamos descomplicar e tornar esse conteúdo fácil, então bora lá. Primeiro você tem que entender que Jean Piaget foi biólogo, então ele não era da educação, mas ele contribuiu demais. Os seus estudos se basearam na lógica da epistemologia genética, então ele vai se dedicar muito ao desenvolvimento humano, e aí a partir disso ele vai falar que o desenvolvimento se dá de maneira linear, ou seja, é uma linha que existe, tá? Dentro desse desenvolvimento, onde o indivíduo começa a se desenvolver aqui, e finaliza bem aqui no último ponto. Mas é uma linha, existe uma progressão. Ele sai de uma fase para outra. E aí ele vai também falar sobre o processo de equilibração e desequilibração. Porque dentro dessa linha, esse indivíduo vai sair de uma fase, vamos colocar F1, fase 1 para a fase 2. Quando ele está na fase 1, ele está equilibrado. Quando ele vai para a fase 2, acontece, ele desequilibra e aí depois ele equilibra novamente. Ele já fica ali mais consolidado, mais estruturado. Ele vai para a fase 3, acontece a mesma coisa. Ele desequilibra e se equilibra novamente na fase 3. E esse processo ele é chamado de equilibração majorante. Então você pode completar aí, ó, majorante. Eu não completei porque às vezes pode aparecer também como equilibração, mas é muito tranquilo, tá? E aí lá embaixo nós temos a adaptação, que ela acontece através de dois mecanismos, que são a acomodação e assimilação. É aqui que o bicho pega para muita gente, mas você que é aluno do Destravando vai acertar essas questões. Bora lá! A acomodação, para você entender, eu vou te contar uma história que fica muito simples. Digamos que na nossa história você está saindo com seu filho, passeando pelo condomínio ou pela sua rua, e o seu filho vê um boneco. Vou até colocar o boneco em cena aqui, ó. Ele vê um boneco com um coleguinha dele lá da rua. E ele acha o boneco muito legal, mas ele não conhece o boneco, ele nunca viu esse boneco, ele não tem informação nenhuma na estrutura cognitiva dele e nem você sobre esse boneco. Olha, não sei que boneco é esse, não sei o nome, não sei o que é que ele faz, mas eu vi o boneco. Ou seja, você não tem nenhuma informação, apenas viu. E aí vocês foram embora, tudo bem, continuaram ali a caminhada de vocês. No dia seguinte vocês foram ao shopping, porque vocês tinham marcado um cinema em família, algo bem legal mesmo ali. O que é que vai acontecer? Dentro do shopping tem muitas lojas, né? Que fica convidando a gente para comprar coisas e tal. E vocês passam em frente à loja de brinquedos. Qual foi o primeiro brinquedo que você viu? O boneco. O mesmo boneco de ontem que estava com o coleguinha do seu filho. E ele, mãe, eu quero boneco, eu quero boneco. E aí você vai agora buscar informação sobre o boneco. Poxa, eu já vi esse boneco antes, mas eu vou ver agora que boneco é esse. Você vai ver o nome do boneco. Quando você identificar, olha, já sei o nome desse boneco, se chama Armstrong. Ó, é um nome aqui bem fictício, tá? Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Armstrong, ou seja, agora você tem uma nova informação, que é o nome desse boneco, o que é que ele faz, a funcionalidade dele, ou seja, você acomodou. Esse processo é acomodação. É quando entra uma nova informação, uma nova ideia, um novo objeto, você conseguiu obter uma nova informação. Isso é acomodação. E aí tudo bem, você não vai comprar o boneco porque você achou caro, né? Você está indo ao cinema, tá? Você não vai mudar o seu foco. E aí, filho, eu compro esse boneco depois, vamos para casa, vamos lá pro cinema, vamos assistir o filme. Depois a gente vê isso, tudo bem. Você foi ao cinema e tal. No outro dia, seu filho foi brincar na rua lá e ele viu de novo o coleguinha dele com o boneco. O que foi que aconteceu? Ei, que boneco legal, esse boneco é o Armstrong, né? Ele faz isso, ele levanta o braço, ele levanta a perna, ele solta um poder. Ou seja, ele já está dominado essa informação, ele já tem domínio sobre aquela informação. Qual o nome disso? Assimilação. Já está incorporado. A assimilação é quando você tem essa ideia, esse novo objeto, essa nova informação
que foi incorporada a um esquema já existente, já consolidado na sua estrutura cognitiva. A assimilação ela não muda, ela apenas incorpora essa nova ideia a um esquema que já existe no seu cérebro. Ou seja, você já tem essa nova formação, que foi a acomodação, e você incorporou em um esquema, em uma estrutura que já tem no seu cérebro. E agora você domina essa informação, porque ela já está aqui, ó. E esse processo se chama assimilação. Quando você tem esses dois componentes, você tem a adaptação, porque faz parte desse processo. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Essa historinha, ela ajuda muito para você lembrar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá? Fala alguma coisa sobre a aula, o que foi que você achou, se você entendeu o conteúdo, se tá difícil, e a gente vai se relacionando também pelos comentários, tá bom? Eu te vejo na próxima aula para a gente dar sequência sobre os outros elementos, tá? De Jean Piaget. Ainda tem mais alguns pontos para a gente comentar, que são as fases, como que se dá essas fases, e mais alguns elementos que eu vou trazer sobre assimilação, acomodação. Vou colocar alguns conceitos de autores também aqui nos comentários, e aí você vai estar sempre fazendo anotações, visualizando, e assista essa aula quantas vezes for necessário, tá bom? Grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu!